O sono, embora tenha muita relação com cognição e demência, nunca recebeu a devida atenção. Apesar de estudos, e não é de hoje, já tem 15, 20 anos, mostrando esse tipo de relação. O ponto é que a percepção disso foi ficando tão aguçada, tão evidente, que esta relação sono, cognição e demência foi objeto da sessão plenária de hoje, feito pela professora Ruth Benka, da Universidade da Califórnia em Irvine. O que a professora falou foi sobre as diferentes maneiras como isso ocorre. A primeira delas foi uma comparação entre as alterações de sono, como vistas no eletroencefalograma, comparando o envelhecimento normal com pessoas com demência. Uma das coisas verificadas, por exemplo, é que numa acentuação que você verifica no envelhecimento normal, na doença de Alzheimer, você vê uma menor quantidade de sono de ondas lentas. E isso tem um significado importante, porque existe, isso foi demonstrado, uma relação entre de redução da atividade de ondas lentas e deposição de amiloide, o que mostra uma coisa interessante. O que causa o quê aqui? Isso é uma coisa. A segunda coisa é, quando você vai verificar o que acontece com pessoas, por exemplo, com apneia obstrutiva do sono, você vê que elas têm início do comprometimento cognitivo leve e da demência da doença de Alzheimer mais precocemente. Adicionalmente, se você for olhar pessoas com apneia obstrutiva do sono que estão cognitivamente normais, ou seja, elas não têm nem CCL nem demência, elas provavelmente têm um maior acúmulo de beta-amiloide, como determinado por estudo por imagem para esse fim, e mais alteração nos marcadores glicóricos da doença de Alzheimer, a beta-amiloide e a fosfotal. Como é que essa relação se estabelece? Isso ainda está para ser discutido. É claro que você tem mais chance na doença de Alzheimer de ver alteração vascular, mas adicionalmente é possível verificar, e isso não é nenhuma novidade, que existe um comprometimento preferencial do símbolo anterior, ainda em fases bem precoces do espectro da doença. Na realidade, Richardson e colaboradores já tinham verificado uma coisa, numa amostra pequena, 23 pacientes, mas não é tão desprezível assim, que essa relação entre alteração de onda lenta e marcadores também tinha uma relação com essa alteração, essa deposição de beta-amiloide no símbolo anterior. Não era nas estruturas límbicas mesiais, no símbolo anterior, outra região. Então isso tudo indica que pode haver uma relação de realimentação aí. E claro, é sempre bom lembrar que as alterações do sono, por exemplo, a fragmentação, levam à alteração na circulação linfática, isso é, no clearance de beta-amiloide, que é uma coisa amplamente conhecida. E aí nós entramos num outro ponto sobre sono e demência. Como se sabe, existe uma certa divulgação de que o uso de diazepínicos, de zolpidem e assim por diante, aumentam o risco de demência. A partir desse tipo de estudo, você pode chegar a uma outra conclusão. É o contrário. Estas pessoas tomam diazepínico ou zolpidem porque elas têm alteração do sono. E esta sim é que está relacionada com o maior risco de demência. É claro que o assunto ainda não está plenamente estabelecido, mas é significativo que a maior amostra sobre este assunto, que foi uma investigação bastante extensa no Reino Unido, não mostrou relação entre uma coisa e outra, ou seja, uma relação de causa e efeito. Na verdade, como eu já disse, é possível que seja o contrário. Então a relação poderia ser essa mesmo. O uso de diazepínico está relacionado ao distúrbio do sono, e este sim está relacionado a um maior risco de demência. E na verdade é possível que já numa fase inicial da doença sejam afetadas estruturas importantes para os ciclos circadianos. Uma coisa que nós podemos concluir de tudo isso é que quando você pensa em populações que podem ter um risco potencial de demência, não custaria nada fazer duas perguntas básicas. A primeira é:
quando você acorda de manhã, você está descansado? A segunda é, você tem um número suficiente de horas de sono? Seria bom despertar para esse problema.